Boa tarde. Hoje, 28 de outubro de 2024, estamos iniciando a nova atividade da série de entrevistas virtuais com destacados pesquisadores da área de Planejamento Regional e Urbano e Demografia, PLURT, área de conhecimento científico da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, no âmbito do projeto de pesquisa Diálogos sobre Ciência do Desenvolvimento Regional, coordenado por docentes a Cíntia Neves Godoy, Sandro Luiz Bazanella e Jairo Marquesan, este que vos fala. Nós, professores, fazemos parte do grupo de pesquisas sobre ciência do desenvolvimento regional. E o objetivo primeiro dessas entrevistas virtuais se apresenta como a continuidade e também o desdobramento de entrevistas escritas que serão publicadas em revistas da área do desenvolvimento regional e que visam constituir um registro escrito e memória virtual em torno da ciência do desenvolvimento regional, para que estejam disponíveis ao público interessado nas questões, nos debates, nas pesquisas e conhecimentos promovidos por esta área do conhecimento. O saber e a construção de uma ciência do desenvolvimento regional parecem derivar de outras ciências e parecem ser recentes, especialmente no Brasil. Acompanhamos e nos envolvemos atentamente com o debate sobre o conceito de desenvolvimento, sua trajetória ao longo da história até a atualidade. Autores que perseguem sua etimologia, formação, primeiros usos, ligações e articulações como conhecimento acadêmico, teórico e prático, diante dos desafios do desenvolvimento nacional, regional e local. Este projeto busca conhecer um pouco da trajetória e do desdobramento dos usos e debates do desenvolvimento, seja como conceito, especialmente quando se associa ao conceito de regional e se estabelece no Brasil em facetas normativas, teóricas, políticas, nas falas cotidianas na sociedade. Obviamente, aqui, neste primeiro momento, interessa conhecer os expoentes acadêmicos, os articuladores que estimularam o surgimento dos programas de estricto sensu na área do desenvolvimento regional no Brasil, bem como as iniciativas e os debates envolvidos no processo de formação da área de planejamento urbano e regional, demografias, onde foram recebidos os cursos de desenvolvimento regional. Nossa intenção, enquanto grupo de pesquisa sobre ciência do desenvolvimento regional, é dialogar com pensadores da área que se disponibilizam a isso, documentar ideias e perspectivas de análise vinculadas ao surgimento e afirmação do debate sobre a ciência do desenvolvimento regional. Compreendemos a necessidade de registrar aspectos teóricos e conceituais presentes na origem da sua área e desenvolvimento regional, e, assim, também constituir a memória dessa trajetória científica. Ainda nessa direção, faz parte desta iniciativa considerar as variáveis analíticas e interpretativas em torno do presente e do futuro dos debates da ciência do desenvolvimento regional. Sob tais pressupostos, importa aqui conhecer a trajetória dos professores e dos pesquisadores que apoiaram a fundação da área, os que se destacam como produtivos, os que receberam premiações, dentre outros. Com estas pessoas, portanto, importa-nos estabelecer um diálogo para deixar falar, documentar, ler, interpretar e avançar no entendimento de nosso campo de estudos, pesquisas, debates, produção do conhecimento científico. Trata-se de conversar sobre aspectos que considerem relevantes em suas trajetórias acadêmicas. Em que momento despertam interesse pela pesquisa em torno como se aproximam e adentram a área do desenvolvimento regional, como enxergam as diferenças entre concepções de desenvolvimento pesquisadas em diferentes métodos da história, como vem a atual ciência do desenvolvimento regional, sua produção, quais autores, ideias, conceitos, noções apoiam seu pensamento, que embates teóricos consideram serem presentes hoje e serem de fundamental importância, quais as redes de relações locais, nacionais ou internacionais enxerga ou estabelece através de estudos
né, para e na ciência do desenvolvimento regional. Preterimos, assim, do exercício de apenas buscar dados e palavras dos professores da área em documentos e contribuições apresentadas nos diversos canais de comunicação, sem excluí-los porque importantes, resistindo a reproduzir vozes paralisadas em suas produções, nos fazendo desaparecer, servindo a estes colegas. Preterimos também a buscar a participação de colegas em uma contribuição fria, via apresentação de formulários e roteiros de perguntas, e buscamos avançar pelo campo desta proposta de abertura de um canal de comunicação. E neste canal, infelizmente, sem a presença física e o indispensável calor humano, compartilhamos esta tarde virtual com o professor e pesquisador Carlos Otávio Zamberlan, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Permita-me aqui apresentar aspectos da sua trajetória acadêmica do professor Carlos Otávio Zamberlan. O professor Carlos possui graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria e mestrado em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria. Doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor titular da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Tem experiência na área de administração, com ênfase em administração de recursos, principalmente nos seguintes temas: agronegócios, custo e qualidade. É autor e organizador de livros, capítulos, inúmeros artigos científicos, projetos de pesquisas e outros. Professor Carlos Otávio, seja bem-vindo, e é uma satisfação, se não uma honra, tê-lo nesta tarde conosco, neste diálogo. Satisfação é toda minha de estar aqui presente junto de vocês, e tenho certeza que nós vamos fazer um bom diálogo aqui. Eu vou aprender muito com o que vocês têm a passar, e nós temos a discutir sobre desenvolvimento. Muito bem, muito obrigado, professor. E o professor Carlos também, você gostaria de acrescentar algo, né, nos aspectos do seu currículo que não foram contempladas suficientemente nessa fala? Tenha bondade, professor. Eu acho que não, Jairo. Eu acho que tá tudo tranquilo, assim. É só que eu tive, assim, uma mudança na minha linha de pesquisa, que eu comecei a estudar agronegócios por uma questão de família mesmo. Eu trabalhei muitos anos como produtor rural, e aí quando a gente começou a criar um programa de desenvolvimento regional em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, aí eu tive que ir mudando um pouco a linha. Não que eu deixei de trabalhar com agronegócio, continuo trabalhando, mas o meu foco principal é elementos culturais e desenvolvimento de territórios. Então é isso que eu passei a trabalhar. Muito bem, de acordo, então, com as suas observações. E a dinâmica desta entrevista se constitui a partir de 10 questões previamente formuladas, né, já disponibilizadas, bem como de aspectos teóricos e conceituais relevantes que poderão ser contempladas ao longo do diálogo. E participarão desta entrevista a professora doutora Cíntia Neves Godoy, doutora em Geografia, o professor doutor Sandro Luiz Bazanella, doutor em Ciências Humanas, e eu, professor Jairo Marquesan, doutor em Geografia. Então, vamos dar início às questões, né? E a primeira questão que eu faço ao professor Carlos Otávio é se o professor poderia nos apresentar os aspectos que considera relevantes de sua trajetória acadêmica. Tenha vontade, professor. Bom, eu acho que, assim, eu tive o início da minha carreira acadêmica, ela se dá já ainda na graduação. Eu já comecei a entrar em contato com questões de pesquisa, de extensão, mas não era muita ênfase dada a isso. Quando eu me formei e fui fazer especialização,
aí eu tive vontade de iniciar a lecionar, para ser professor. Trabalhava com agronegócio, era produtor rural, trabalhei em empresa familiar na área de beneficiamento de arroz e queria iniciar a carreira acadêmica. Aí eu iniciei como numa escola técnica, lá de Santa Maria, na cidade onde eu nasci, uma escola técnica de administração, e a partir daí eu comecei a fazer concursos para ser docente de universidade. Participei de cursos importantes, assim, de gestão, principalmente ligados ao Empretec, ao Dale Carnegie Training, fiz treinamento com eles também para ministrar os cursos juntos com eles, mas aí eu passei no concurso da Universidade Federal para substituto, professor substituto, Universidade Federal de Santa Maria, e passei também na Universidade Luterana do Brasil. Aí eu fui, então, como especialista, não era nem mestre ainda, eu fui fazer mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, trabalhando, ministrando aulas, trabalhando com pesquisa e extensão na Universidade Federal de Santa Maria e na Universidade Luterana do Brasil. Eu trabalhava mais ou menos 36 horas frente ao aluno, fora as atividades de pesquisa e de extensão, e eu fui também coordenador de estágio nesse período na Universidade Federal de Santa Maria e fazia mestrado junto. Então foi uma época bem trabalhosa mesmo. Aí, terminando o meu mestrado, eu fiz o concurso na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E aí eu passei aqui para professor efetivo, passando como professor efetivo na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, fiquei praticamente um ano, e a universidade estava trabalhando com a verticalização. E aí nós fomos liberados para fazer doutorado. E aí eu fui fazer doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de economia. E quando eu voltei, isso já era em 2011, a gente começou a discutir um programa de mestrado para a região de fronteira de Mato Grosso do Sul, que é a região de Ponta Porã ali, e a gente inicialmente estava falando em fazer em agronegócio, porque era a área de pesquisa da maior parte dos docentes. Só que já tinha um programa de agronegócios próximo. Então a gente foi para o desenvolvimento regional. E aí que nós tivemos que modificar nossas linhas de pesquisa para atender o programa. E para mim foi ótimo, porque eu trabalho. Bom, tu vincula tudo isso, né? O agro, principalmente o agronegócio com desenvolvimento regional, e aí você passa a perceber muitas coisas que são corretas e que são equivocadas dentro da produção agropecuária para um planeta se desenvolver. Eu digo planeta porque o desenvolvimento envolve o planeta, não só um território particular. É uma coisa bem complexa, eu acho que nós vamos chegar nessas discussões. Mas a minha carreira acadêmica partiu por isso. Então, aí parte um processo todo de modificação dessa linha de pesquisa. E aí nós fomos visitar outros países para entender melhor o desenvolvimento regional e as estratégias de desenvolvimento. E nós nos deparamos com a Colômbia. E aí nós fomos visitar a paisagem cultural cafeteira colombiana. E a partir disso, fazendo uma rede com professores que criaram essa paisagem cultural lá, nós entramos na rede de estudos sobre território e cultura. E aí começamos a trabalhar em conjunto com eles, trouxemos um seminário da rede para Ponto Porã, e estamos trabalhando com eles até hoje. E aí nós começamos a voltar algumas estratégias do programa, principalmente com alguns docentes, na linha de patrimonialização de território. E aí a minha linha de pesquisa virou isso, virou para
patrimonialização de territórios. Então, eu vinculo o agronegócio, eu vinculo a indústria, tudo é isso, essa questão de patrimonialização. Então, tem vários projetos que se vinculam a isso. A gente pode discutir mais a fundo o que significa esse tema mais adiante. Mas eu acho que a minha trajetória, de forma sucinta, é essa. Então, agora nós estamos dentro desse trajeto aí. O meu grupo de pesquisa está trabalhando em cima de patrimonialização do território e nós temos uns projetos direcionados para a região do Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Muito bem. Muito obrigado, professor. Passo a palavra à professora Cíntia. Muito obrigada, professor. Seria bom ouvi-lo agora sobre em que momento você começa a se interessar pela pesquisa em torno da temática do desenvolvimento. Aí foi quando a gente iniciou a discutir sobre a criação de um programa de mestrado em Mato Grosso do Sul. A nossa universidade era muito recente, ela é ainda, tem 30 anos só, e então nós precisávamos verticalizar. E aí vamos criar um programa, porque nós houve um investimento na gente, como docente, para fazer o doutorado, para que nós retornássemos e investíssemos nosso tempo também em criar programas de pós-graduação, trabalhar com pesquisa e desenvolvimento não só da universidade, mas da região como um todo. E aí essas discussões é que nos levaram a essa área de desenvolvimento, para que a gente pudesse também modificar as linhas de pesquisa, mas não tanto, para que a gente aproveitasse aquilo que já estava sendo produzido pelos docentes que iriam fazer parte desse programa de mestrado. Então, nós criamos isso, as discussões iniciaram em 2012 ou 2013. Em 2013, a gente enviou para a CAPES a proposta, foi aprovada. Em 2014, a gente iniciou o Programa de Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Então, foi nesse momento aí que houve um foco no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento de territórios. Tinha antes? Tinha, porque a gente estudava economia e as discussões sobre desenvolvimento, elas são muito fortes na área da economia, mas aí sim com um caráter muito, muito, muito fechado na ciência da economia. Não que só tenha isso, tem outras linhas também, mas é muito forte na questão do desenvolvimento econômico. Muito obrigada, professor. Professor Sandro. Muito bem, boa tarde, professor Carlos Amberlan. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. E a pergunta que lhe dirijo vai na seguinte direção. Em que ano o professor ingressou na área Planejamento Urbano, Regional e Demografia? E quais as características desta área naquele momento do seu ingresso? Assim, eu entrei em 2013, porque foi aprovado o mestrado nessa área de Planejamento Urbano e Regional / Demografia. Isso foi engraçado até, que a ideia inicial nossa era de encaminhar o nosso plano de mestrado do APCM, né, para a área de Planejamento Urbano e Regional. Quando chegou na CAPES, não sei por que aconteceu isso, aí não tenho como responder isso, porque eu não estou lá dentro para saber o que aconteceu. O nosso projeto foi avaliado pela área de economia, foi aprovado pela área de economia. Então, era para nós estarmos hoje não no planejamento urbano regional, mas na área de economia. Só que aí um dos consultores que nos auxiliou a trabalhar, a montar o planejamento, isso é interessante também, o plano do nosso mestrado não foi feito exclusivamente por nós.
porque nós tivemos um apoio muito grande de outras instituições, como a Unioeste, como a Unisc, como a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal de Santa Maria. Então, nós tivemos várias pessoas, pesquisadores experientes, nos dando apoio, dizendo, nós não sabíamos muita coisa sobre pós-graduação, então vão aprender primeiro para que a gente possa... Eu acho que isso nos levou também a aprovar o projeto no primeiro ano que nós enviamos. Então, um pesquisador da Unioeste, que era da área, chegou lá, não, esse programa tem que estar na área de planejamento urbano regional, não na economia. E aí a área buscou o nosso projeto de volta para a área de planejamento urbano e regional. E aí nós fomos aprovados nessa área de planejamento urbano e regional. Como é que estava essa área nesse período? Eu participei em reunião da CAPES em 2014, lá em Brasília, e a área era muito focada como todas as outras eram também, muito focada em questões de publicação e pouco nas questões de interação com a sociedade, em ações que vão além da pesquisa, mas que botam a pesquisa em prática, e geralmente são ações de extensão. Então, essa associação pesquisa e extensão não era tão forte, agora era mais, mas nesse período não era tão forte. Então, se buscava muito avaliar um programa a partir das publicações que eram feitas em periódicos qualificados. Não que não seja importante isso, mas o que nós começamos a discutir a partir dessa reunião de área na CAPES? Bom, a área de planejamento urbano regional, e onde tem o desenvolvimento regional com um grupo forte de programas, as ações empreendidas na sociedade para trazer desenvolvimento são extremamente importantes, e elas têm que ser muito bem avaliadas, muitas vezes até ao nosso entender, principalmente ali o pessoal do Oeste que estava presente, junto conosco, ao nosso entender, ali é uma área que precisa de uma avaliação, precisa um olhar diferenciado, porque se nós conseguirmos, como programa, agir na sociedade, nos territórios e trazer um pouco de desenvolvimento, a gente consegue mais do que uma publicação. É mais importante isso para um programa do que a publicação em si. E isso tudo pode gerar publicação depois, né? Então, não é o quantitativo da questão. A questão é a qualidade que está vinculada na publicação com uma ação efetiva na sociedade. Por que a gente conseguiu ver isso? Porque a gente não era da área. Começa por aí. Eu acho que não estar no paradigma da área naquele período nos ajudou também a observar isso. E outro, nós éramos de regiões, e somos ainda de regiões completamente problemáticas em termos socioeconômicos e ambientais. Para ter uma ideia aqui, a região, aqui, os indicadores sociais e econômicos da região do Cone Sul, do Mato Grosso do Sul, são alguns deles são piores do que regiões do semiárido nordestino. São piores do que a média nacional. Por exemplo, a vulnerabilidade à pobreza aqui é altíssima em determinados municípios. Tem município aqui que tem mais de 70% de pessoas com vulnerabilidade à pobreza. Então, ao ver isso, a gente passa a questionar por que a publicação é mais importante que a ação efetiva que a gente pode fazer em conjunto com a sociedade e com o poder público municipal. Porque sozinho também a universidade não faz. Não tem como fazer. Então, acho que por isso, e a gente viu mudanças significativas. Agora a área está dando mais atenção a questões de inserção social. Não sei bem ainda como é que ela vai avaliar isso, mas essa avaliação voltada às ações de interação social, para mim,
é algo que faltava à nossa área. E não só a nossa área está absorvendo isso, outras áreas também. Ok, professor Zamberlan, agradecido aí pelo seu posicionamento diante da questão e reconhecendo também que essas tensões entre produtividade, por um lado, e diálogo, né, e inserção na comunidade são sempre tensões presentes, né, quando se fala em avaliação de programas, avaliação do trabalho desenvolvido pelos programas. Mas excelente e esclarecedora a sua reflexão em torno dessa questão. Agradecido e devolvo a palavra ao professor Jairo. Muito obrigado, professor. Antes da constituição da área Planejamento Urbano Regional e Demografia, em que áreas do conhecimento se concentravam as pesquisas e debates sobre desenvolvimento regional? Assim, eu vejo que ela se concentrava muito na área da economia. Na área da economia, em virtude, inclusive, da questão do desenvolvimento econômico, e então ela se concentrou muito nisso. Eu acho que a geografia também tinha bastante coisa sobre isso, mas a área da economia, eu vejo que o debate já vem há muito tempo sendo feito. Só que também é uma questão assim, muito economicista, e que passa a ter uma percepção diferente a partir de Furtado, principalmente no Brasil, dessa ideia de você ter um desenvolvimento mais ligado à qualidade de vida mesmo. Então, até então, era a área de economia e muito voltado a uma questão de crescimento econômico, né? Então, eu via com um pouco certo viés. Bem, muito obrigado, professor, pela resposta. E eu passo a palavra à professora Cíntia agora. Professor Carlos, a quinta pergunta é, em sua perspectiva analítica, quais as diferenças entre as concepções de desenvolvimento pesquisadas, analisadas e debatidas ao longo do século, até fins da década de 80, e em relação às pesquisas e debates do desenvolvimento regional após os anos 1990? Vamos na mesma linha, eu acho, que a da pergunta anterior. Eu acho que essa linha, década de 80, muita pesquisa na questão do desenvolvimento econômico, não numa perspectiva econômica. E a partir da década de 90, ali a gente já passa a ter uma inserção de outras disciplinas, onde se considera mais as questões sociais e ambientais nessas discussões sobre desenvolvimento, mas que ainda não é suficiente, né? Não é suficiente para que a gente consiga entender o desenvolvimento de uma forma mais holística com relação a isso. Então, a gente passa a ter uma inclusão maior de características da cultura, dos processos históricos, das diversos povos, das diversas etnias, e aí a gente passa a discutir um pouco mais sobre a questão do desenvolvimento sustentável, que na verdade não existe. O pessoal pode até achar meio estranho, mas no desenvolvimento sustentável não existe. Mas ele não existe frente a umas questões assim, de características da nossa sociedade contemporânea, que a gente verifica no próprio crescimento das economias nacionais, que elas estão baseadas em ideias, em paradigmas que estão completamente desconectados com uma ideia real do que vem a ser desenvolvimento. Se nós formos para o lado do agro, por exemplo, o agronegócio tem
tem diversas pesquisas que são realizadas em termos de manejo, com preservação de solos, com capacidade de facilitar a questões de infiltração de água, de preservação, assim, tudo mais, que não são utilizadas porque grande parte dos produtores vem dentro de um paradigma que nasceu da Revolução Verde e não abandonam esse paradigma. E não abandonam por quê que não abandonam esse paradigma? Porque as próprias instituições que estão ligadas à atividade e principalmente as empresas que desenvolveram as tecnologias ligadas à Revolução Verde não o fazem. Então não é culpa do produtor rural não mudar, a culpa é de todo um arcabouço institucional que está preso a esse paradigma, porque se mudar, eles perdem dinheiro. E se perder dinheiro, eles têm que achar outra forma. Então, essa é o paradigma da sociedade contemporânea. E esse paradigma da sociedade contemporânea não permite desenvolvimento sustentável. Não permite. E é por isso que nós temos que começar a pensar no desenvolvimento também por uma outra ótica que não envolva só a etnia predominante aqui, que é uma etnia que pensa de forma eurocêntrica. E temos que começar a buscar em outras etnias, em outras comunidades, em outros povos, o que é desenvolvimento para eles, e tentar sintetizar isso em algo que nos permita agir nesse mundo de forma diferente. Obrigada, professor. Devolvo a palavra ao professor Sandro. Muito bem. Então, professor Zamberlan, a sexta questão que lhe dirijo é como é que o professor caracterizaria a ciência do desenvolvimento regional produzida na atualidade? Aí é uma boa pergunta, porque ela liga com o que nós estávamos discutindo antes, né? Porque aí a gente começa a pensar na complexidade que é essa ciência. Porque o próprio objeto, que é o desenvolvimento, ele é extremamente complexo. Como é que você conceitua desenvolvimento dentro de diversos parâmetros sociais, diversas formas de se pensar como cultivar a própria natureza humana? E se nós formos ver e pensarmos e conceituarmos desenvolvimento frente ao que nós estamos praticando, nós estamos levando a nossa sociedade à extinção. Nossa sociedade vai ser extinta se permanecermos nessa linha de pensamento, de ação, inclusive industrial, nessa forma de pensar sem levar em consideração a sustentabilidade. E aí nós vamos ter que mexer nos paradigmas todos que nós estávamos discutindo ali. Então, essa ciência do desenvolvimento, ela tem que ser repensada, e é uma ciência que ela tem que passar a produzir, levando em consideração que o que se faz num lugar tem efeito no outro também. Que o mundo é interligado, que as coisas são interligadas, que uma economia depende da outra. Mas temos que considerar também que existe aí poderes políticos, econômicos, que muitas vezes não permitem que isso seja feito. E como incluir isto? Aí nós temos que estudar um pouco mais de sociologia, talvez, para entender essas estruturas de poder e como a gente pode manejar isso para que a gente consiga mudar a forma de ver o desenvolvimento e fazer com que as pessoas mudem essa forma de ver o desenvolvimento.
e que vejam que se eu mudar a forma de agir, eu não vou perder com isso. Muito pelo contrário, eu vou ganhar. E as gerações futuras vão ganhar com isso também. Mas tem que acreditar no que está acontecendo. Tem que acreditar na ciência, tem que olhar a ciência e ver, ó, a ciência está apontando isso, essa direção. Se nós continuarmos assim, vai acontecer isso. E já está acontecendo. Só que a gente tem que não estar acreditando muito. Então, nós temos que pensar numa interação, numa inter-relação maior entre os territórios, os diversos territórios, uma interação homem-natureza, como é que isso se dá e como que a gente transforma essas relações e esse sistema de relações globais, porque envolve todo mundo, e para que a gente consiga pensar um desenvolvimento mais holístico, assim, e que a gente aceite diversos campos de pensamento. Tem que atuar com diversos campos. Por quê? Porque a gente não sabe tudo. Eu trabalho com economia e administração, e dentro da administração com sociologia e cultura, mas tem muita coisa que foge ao meu alcance. Então, eu tenho que buscar isso em outros profissionais, e eu tenho que aceitar, e muitas coisas que eu vejo estão erradas. À medida que eu começo a discutir com outras pessoas e começo a perceber, não, peraí, o que eu estava pensando não é bem assim. Então, se nós fizermos um pouco diferente, talvez a gente vá para um caminho de desenvolvimento mais pleno, que englobe mais gente, que englobe mais o ambiente como um todo e assim por diante. Então, uma das coisas importantes é a gente deixar de ser individualista, deixar de ser competitivo e ser mais mutualístico. É aceitar mais diferente, aceitar mais outras opiniões, pensar sobre isso, e aí a gente começa a mudar o rumo. Se nós não fizermos isso, não vai ter jeito, não. Ok, professor Zamberlan, mais uma vez, agradecido pelas suas reflexões, e destaco aqui um argumento que me parece central na sua resposta, né? De que não existe neutralidade no fazer científico. Fazer ciência implica sempre num projeto político, implica numa opção, né, em torno de um projeto político, e, nesse momento, o projeto político que nos move é dar condições de que a vida possa se manter viva, nesse planeta, diante das transformações, diante das pressões ambientais em que se encontra inserido. Agradecido, e devolvo a palavra ao professor Jairo. Muito bem, professor Sandro. Dando sequência, então, estamos na 7ª questão. Eu pergunto ao professor Carlos Otávio, em sua perspectiva, quais os principais desafios para a ciência do desenvolvimento regional na atualidade? Eu acho que o principal desafio, vou ir num só, que eu acho que engloba muita coisa. Deixar de pensar na competição e pensar no mutualismo. Né, nessa questão de ajuda mútua. Isso muda muito. Muda a forma das organizações planejarem, da interação de uma pessoa com a outra, da interação de grupos com outros. E isso é muito difícil de ser feito. Eu acho que é o principal desafio que nós temos. Por quê? Por que é um desafio? Porque você tem que juntar as diversidades existentes e aceitar essas diversidades. E a partir dessas diversidades, você tem a possibilidade de criar um novo, de inovar, porque você está pensando diferente. E à medida que você junta esses grupos, apesar de essa junção ser mais diferente, mais difícil de ser feita, justamente por essa diversidade, ela, quando acontece, ela é mais profunda e ela permanece. E aí as pessoas pensando diferente e aceitando essas diferenças,
elas criam coisas novas. E aí você tem a inovação, e uma inovação radical, não é só de forma incremental, mas também incremental. Então você cria novas formas de se cultivar, de cultivar a sua própria natureza humana, de pensar o território como um elemento que tem características que foram vistas por uma outra etnia que não a nossa. E começar a aceitar esses elementos, começar a aceitar os elementos das tradições de outros povos, trabalhar com isso. E eu acho que isso possibilita a gente dar uma volta naquilo que nós estamos, para onde nós estamos indo. Mas o problema maior é que nós temos aí séculos e séculos de uma forma de pensamento que vem, e aí que está o grande problema. Você tem uma trajetória lá que vem desde as grandes navegações e se fortalece ali na Revolução Industrial, que é esse elemento de um sobrepujar o outro, de uma classe estar por cima da outra, de você ter aí processos de conquistas, de conquistar outros territórios em detrimento de outros povos, de colonizar os outros. E hoje em dia, muitas pessoas, muitos grupos que fizeram parte desses territórios colonizados permanecem colonizados, economicamente, principalmente, e politicamente, em função de elementos econômicos. Então, apesar de você ter independência de regiões, de territórios, essa independência não é verdadeira, porque você está num processo onde você não valoriza as suas próprias estruturas e aceita o que é imposto por outros para que você continue na mesma situação e não consiga se libertar. Então é necessário esse mutualismo, principalmente com os povos que são colonizados, para que se deixem de ser colonizados, para que se decolonizem. E consigam, então, com isso, mostrar o seu valor e as suas inovações que vão surgir em função deste processo mutualístico. E isso não significa excluir o outro, aquele que te colonizou. Significa mostrar para eles que a situação é outra agora. Agora nós vamos agir em conjunto, e não numa relação de subordinação. Isso é o problema de fazer. É difícil, mas se nós não nos impusermos, não vai acontecer nunca. Muito obrigado, professor Carlos Otávio, pelas suas percepções, análises e também proposições, né? Muito obrigado. Passo a palavra à professora Cíntia para dirigir a próxima questão. Professor Zamberlan, a próxima pergunta é quais são os autores ou pensadores que são suporte teórico, né, das diversas áreas para a sua construção do pensamento na área do desenvolvimento regional. Assim, várias áreas. Eu tenho leitura, assim, desde Milton Santos, a geografia, do darwinismo, do Charles Darwin, do Kropotkin, o Celso Furtado na área da economia, o Amartya Sen, o Chang, o Karl Marx, Engels, Veblen, North, Adam Smith, é importante também a leitura do Adam Smith, Hirschman, Myrdal, Perrault, Schumpeter, principalmente na área evolucionária, né, de evolução, de inovação. Aí parte para a sociologia, o Bourdieu, o Durkheim, o Ribeiro,
A história também, Caio Prado Júnior, Harari. Na parte de patrimônio, principalmente, aí eu vou para Mosba e Graceni, que são francesas, né? Aí, na educação, Paulo Freire, o Piaget, o Vygotsky. Então, a gente precisa ter uma base de leitura de diversas áreas para que você consiga conceber o desenvolvimento da forma que a gente está discutindo aqui. Porque se eu pegasse uma única área, eu acho que faltaria muito para conceber o que vem a ser desenvolvimento. Se eu estudasse só administração, que foi minha área de formação, o desenvolvimento, ao meu ver, estaria mais voltado para uma questão econômica, simplesmente. Agora, se eu amplio essa área, aí a história é outra. E eu acho assim, ó, dentro do que nós entendemos como ser humano, nós temos que nos entender a partir da concepção de que nós somos seres históricos. E como seres históricos, a gente tem que estudar história, a gente tem que estudar cultura, a gente tem que estudar sociologia. E aí a nossa visão passa a deixar o campo econômico e abranger outras áreas ambientais também, inclusive. Eu acho que falta leitura minha ainda nesse ponto, na questão ambiental, especificamente, mas aí o meu grupo de pesquisa me ajuda nesse período, nesse processo, porque quando eu digo, oh, vamos fazer assim, não dá, por causa disso. Então, eu acho que aí complementa. Então, as leituras que eu tenho são esses autores aí, os principais. Eu não li todas as obras dele, não sou, não. Mas é por aí que a gente faz. Obrigada, professor. Devolvo a palavra ao professor Sandro. Muito bem, professor Zamberlan, nessa direção, a questão número 9 se coloca da seguinte forma: o professor percebe a existência de embates teóricos ou de debates teóricos, de perspectivas teóricas na área do desenvolvimento regional? Sim. Só para complementar aqui, e caso o professor perceba esses embates, esses debates e essas perspectivas, e em quais temas que elas se apresentam de forma mais visível? Tem. E quando a gente estuda economia, principalmente, a gente percebe isso dentro da própria área. Então, na economia, você tem muito debate em relação do que vem a ser desenvolvimento dentro de uma área mais liberal, neoliberal, dos próprios revolucionários ali, dos keynesianos. Então, você tem muito disso. Aí você vai para a questão da linha de pensamento do Marx também, existe bastante divergência do que vem a ser isso. Então, a própria economia com a sociologia, existem embates, a história, a geografia, a educação, mas existe também uma síntese, isso que é legal. Você tem muitos autores que estão buscando sintetizar isso. Então, o que vem a ser o desenvolvimento dentro da economia, como é que isso casa com a geografia, que elementos podem ser sintetizados, criar uma síntese teórica a respeito disso. E eu vejo isso sendo muito bem feito na Unisc, lá com o professor Rogério Silveira. Faz muito bem isso nas suas publicações, e eles fazem uma síntese sobre o que é desenvolvimento, sobre o que é território, buscando essas várias ciências aí. E eu acho que aí esse caminho nos abre para entender melhor e para reduzir esses embates, apesar que esses embates são bons, porque a partir desses embates é que você cria cria um novo, né? Não é que seja ruim isso, é que alguns são errados mesmo, porque você falar de desenvolvimento sem
levar em consideração uma base histórica, ser ahistórico, é impossível. Não exige, porque nós somos seres históricos. Então, tem algumas coisas que tem que ser repensadas. Mas essa síntese está acontecendo, e isso é bom. Isso é muito bom. Ok, professor Carlos, agradecido pela sua resposta e é bom ouvi-la no sentido de que, de fato, esses debates, esses embates vêm acontecendo, né? Que é por meio deles que é possível avançar, né, na afirmação de categorias analíticas, reflexivas e também práticas e necessárias a uma ciência do desenvolvimento. Ok, devolvo então a palavra ao professor Jairo. Muito obrigado, professor Sandro. E nos encaminhando, então, para a última questão, a 10ª, né? Se o professor considera uma rede internacional de debate na área do desenvolvimento regional e quais os autores e países que estão envolvidos nessa dinâmica. Tem, sim. Eu acho que nós temos redes, sim, que estão se formando, redes na Colômbia, no Brasil, no Chile, na Argentina, na Espanha, na França, nos BRICS, nos países que fazem parte dos BRICS. Aí nós temos discussões envolvendo países europeus, latino-americanos. Se nós olharmos a organização dos países ibero-americanos, nós temos várias discussões com relação a isso. Inclusive, nós participamos aí de um trabalho sobre itinerários culturais e como isso traz desenvolvimento para determinados territórios, promovido pela OIE, né? E então isso está acontecendo. Temos os países do sul global que estão discutindo, entre eles, e alguns já estão atuando num processo que nós falamos aqui, que é esse processo decolonial, que envolve também a China e a Rússia nesse processo. Principalmente países africanos estão tentando se libertar de países europeus, que foram seus colonizadores, e vejo retomada da ideia de independência que está associada com o desenvolvimento desses países a partir da história, né, de um resgate histórico da formação dessas sociedades e da própria sociedade que nós nos encontramos hoje, que é a sociedade capitalista. Existe uma luta para manter também esse status, que buscando destruir determinadas narrativas de desenvolvimento sustentável para manter um status dessa sociedade que nós vivemos, por parte principalmente de nações do norte global, principalmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, isso está acontecendo. O norte global, então, para a gente, são os países desenvolvidos e que eram chamados de primeiro mundo antes, agora são chamados de países do norte global. No sul global são os países que estão assim em desenvolvimento, e são países subdesenvolvidos que anteriormente era chamado de terceiro mundo. Então eu vejo assim, gente, uma rede de estudos sobre desenvolvimento que estão se formando nesses territórios, com pesquisadores dos países do norte global, se juntando com pesquisadores latino-americanos, mas isso não significa que os países estão pensando assim, não significa. Acontece que as estruturas políticas e de poder econômico não fazem parte dessas discussões, não. Então, você tem pesquisadores, você tem populações discutindo sobre isso, mas você vê ainda muita coisa buscando assim quebrar a narrativa do desenvolvimento, principalmente para os países do sul global. Vejo muito aí no Ocidente, em virtude também das minhas limitações, do meu alcance, vejo me fugiu agora a palavra,
mas vejo que existe esses grupos de pesquisadores fazendo isso, mas percebo também que existem discussões que envolvem China, Rússia, países do Oriente e países da África, buscando se contrapor a isso a partir de acesso. Eu estou dizendo isso porque eu consigo acessar alguns meios de comunicação que são orientais. Mas aí que entra a minha limitação no pensamento. Eu acesso muito pouco. Por quê? Porque nós não temos muito acesso a isso, principalmente quando você tem aí conflitos bélicos onde esse acesso foi trancado. Exemplo foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Nós fomos trancados assim de ter acesso a determinados sites, a determinadas mídias que não fossem a hegemônica. Eu consegui algum porque eu consegui baixar isso antes de trancarem. Aí eu continuei com acesso, mas aí é limitado a poucos, né? Limitado a poucos. Então, essas mudanças aí são importantes. É importante que a gente tenha acesso a outra visão e não só a visão do Ocidente. E isso me deixa limitado, e eu fico preocupado com isso. Porque aí eu fico viesado, e a nossa população também, ela está viesada porque ela está recebendo uma única informação das coisas. É importante também, assim, que a gente veja autores mesmo ocidentais, como Ruff, Morin, e outros orientais, como o Chang, para que nós tenhamos, assim, uma nova perspectiva de desenvolvimento. Então, eu vejo Morin e Ruff é interessante, aí as discussões deles e sendo levadas para as discussões científicas dentro das próprias redes, aí, para entender que cultura, as culturas diferentes estão sendo vistas pelo Ocidente, mesmo para que as pessoas do norte global, não do Ocidente em si, mas do norte global, eles possam se reconhecer como pessoas, como indivíduos, à medida que eles enxergam a diferença. Então, à medida que isso está acontecendo, também uma forma da gente nos mostrar os nossos elementos culturais para que essas discussões internacionais continuem a ocorrer. Acho que é por aí. Muito bem, muito obrigado, professor Zamberlan. Embora nós concluímos as 10 questões, vamos dizer assim, estabelecidas, o professor agora tem um espaço também, né, para alguma manifestação que gostaria de dizer, que não foi contemplada, vamos dizer assim, ou alguma análise, alguma consideração. O espaço é seu, professor, tenha bondade. Tá bom. Obrigado, Zé. Assim, eu tive agora, de manhã, nós recebemos na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul uma comitiva internacional da Colômbia, com 2 universidades, a Universidade de Guajira e a Universidade do Atlântico, e nós pudemos participar de algumas ações culturais e discutir alguns elementos das culturas dos povos originários da região de Guajira, na Colômbia, que fica ali perto do Caribe colombiano, fica no Caribe colombiano. E assim você percebe elementos mitológicos, elementos de crenças, e que são muito assim, ligados a uma sustentabilidade ambiental. Mesmo que isso não passe
como um elemento consciente desses grupos, mas a gente percebe que muito das coisas que a gente desconhece, à medida que a gente passa a conhecer e incorporar, a gente pode transformar o mundo. A gente pode transformar o mundo. Então, tem coisas belas que fazem parte de povos que a gente não tem a mínima ideia de que existam, ou que a gente sabe que existe, mas não conhece esses povos. Então, à medida que a gente buscar conhecer e a gente tentar compreender isso como um elemento da constituição, de formação dos elementos cognitivos daqueles povos, e que vem de uma trajetória de geração em geração, a gente vai ver que, ao aceitar, ao absorver, ao discutir, a gente pode realmente trabalhar uma ciência do desenvolvimento. Por quê? E por quê? Porque o que nós entendemos sobre desenvolvimento, os Guaju da Colômbia entendem diferente. Os Guarani daqui de Mato Grosso do Sul entendem diferente. Os Kaiowá, os Terena, os Caduel, tudo entendem de forma diferente. E quem sabe a gente consegue, a partir disso, uma síntese. Da mesma forma que nós discutimos a questão do desenvolvimento, a questão de território na concepção da nossa ciência ocidental, que também necessita uma síntese, é preciso que nós tenhamos a consciência de unir com os outros povos e os outros conhecimentos e buscar, a partir daí, sintetizar uma concepção para que a gente consiga mais uma visão mutualística do que competitiva. A gente não tem que competir com os outros povos, a gente tem que unir com os outros povos, para que tudo isso desenvolva não só os nossos sistemas produtivos, principalmente turístico e de artes, de cultura, mas também um sistema de preservação do nosso planeta como um planeta onde nós somos parte do ecossistema, nós não estamos desligados dele, e não só buscar retirar e retirar e retirar, a ponto de que nós vamos perder a nossa própria existência. Eu acho que nós temos que pensar o desenvolvimento entendendo que nós precisamos de uma síntese com os outros povos, com o diferente, com quem é diferente da gente. Porque aí nós vamos entender desenvolvimento para todo um conjunto global de humanos, de animais, da flora, da fauna, do planeta como um todo. Porque se nós não pensarmos assim, quem vai se extinguir aqui somos nós. E está provado isso. Eu fui a Maceió esses dias aí, tirei fotografias de erosão costeira que não existia antes. Agora tem. Corais que estão morrendo. Os corais de Maceió e na região toda do Nordeste mexem no sistema produtivo absurdo do turismo e das comunidades locais, que não vão mais existir, porque os corais vão morrer. Então, o aquecimento das águas matam eles. Porque, como matam os corais? Os corais eles se estressam, eles liberam as algas que estão ali, que proporcionam alimento a eles, e assim vai, o ecossistema todo morre. E é isso que está acontecendo. E com isso morre um monte de sistema econômico, e assim vai. Então nós temos que repensar o desenvolvimento, e isso não é para amanhã, não, é para ontem. É para ontem. E quem tem que fazer isso somos nós. Nós temos que chegar e dizer, ó, pessoal, para. E não é só assim falar, não, tem que fazer isso. Não, a gente tem que agir no âmago. A gente tem que buscar o poder político, buscar o poder econômico e dizer, olha, vocês vão perder aqui, ó, também. Então, peraí, vamos pensar.
pensar diferente, a gente tem que montar estratégia. A gente não está fazendo. A nossa imprensa comenta as coisas, mas efetivamente o que está sendo feito para modificar? E isso me preocupa muito. O que vai ser do mundo para o meu filho, para minha filha, para os meus netos? E isso eu acho que tem que ser uma preocupação de todo mundo. E os outros animais, e as outras sociedades, e o planeta como um todo, o que vai ser? Uma hora o planeta se recupera, se regenera, mas aí sem a gente, né? Não seria bom. E aí não tem desenvolvimento. E é o que eu para terminar aqui, para não tomar muito tempo de vocês, eu sempre fico com uma... Eu sempre falo isso nas minhas aulas, a respeito do... Eu tenho um padre que fez desenvolvimento regional na Unisc, em Santa Cruz. E ele fez doutorado lá. E aí ele chegou para a professora de desenvolvimento sustentável e disse: descobri como é que a gente vai chegar no desenvolvimento sustentável. E a professora falou: como, Vanderlei? O nome dele era Vanderlei. Como, Vanderlei? Só tirar o homem. Se tirar o homem, nós temos desenvolvimento sustentável. Tu tira o ser humano, tá, aí tu vai ter. E se nós vamos pensar, é isso que está acontecendo. Logicamente, ele estava brincando, mas é por aí a coisa. Então, nós temos que repensar a nossa ação como seres humanos nisso. E eu quero dizer uma última coisa, assim, foi uma honra ter sido convidado por vocês para participar, para discutir desenvolvimento regional junto com vocês. O Sandro eu conheço de vários anos atrás, quando nós fizemos um evento lá em Canoinhas, né, Sandro? Foi lá em Canoinhas, fizemos o CIDER lá, o Seminário Internacional de Integração e Desenvolvimento Regional, fizemos lá, e desde lá eu tenho, assim, muito orgulho de ser teu amigo, Sandro, e ter conhecido o Jairo também, e a Cíntia agora na nossa rede, Arandaçu, e me sinto muito bem estando na companhia de vocês. Muito bem estando na companhia de vocês, e espero que a gente possa continuar trabalhando juntos. Muito bem, professor Zamberlan. E o qual o professor nos apresenta os dilemas, né, da atualidade, sejam culturais, mas, sobretudo, ambientais, né? E agradecer também por ter essa clareza, né? Eu diria assim, essa clarividência, né? Que é o perfil de quem estuda, né? E, evidentemente, vai ter percepções diferenciadas também sobre as nossas condições de vida. E, diante disso, dizer que também o professor nos apresentou compreensões diferenciadas, né? E, ao mesmo tempo, proposições, né? Alguém preocupado com o seu tempo e com as suas condições de vida, né? E com a realidade. E essa realidade, ela grita, né? Ela se manifesta. E, no meu entendimento, o encontro de hoje foi uma oportunidade, né? Para a gente conhecer um pouco melhor da área, né? E também foi um espaço para propiciar que o professor Carlos Otávio Zamberlan se pronunciasse, né? E colocasse as suas percepções, né? Da pesquisa, do desenvolvimento, né? E também da realidade. Então, professor Carlos Otávio, satisfação tê-lo aqui conosco. E eu gostaria de agradecer em meu nome, né? Mas também em nome do grupo de pesquisas sobre ciência do desenvolvimento regional. Obrigado por estar aqui nesta tarde. E, nesse sentido, eu passo a palavra também para a professora Cíntia, né?
para suas considerações finais. Tenha vontade, professora Cíntia. Bom, então, muito obrigada, professor Carlos Zamberlan, pela oportunidade de compartilhar conosco os seus estudos, né, os seus levantamentos, as suas inquietações, especialmente sobre o desenvolvimento regional. Para nós é um presente poder ouvir diferentes professores de diferentes regiões do Brasil e que atuam em diferentes regiões, né? Isso faz muita diferença eu acho que nos nossos estudos, na nossa formação, e aí eu penso que a gente tem uma responsabilidade, né, de estudar os diferentes colegas, né, conhecer o trabalho e a dedicação dos diferentes colegas nos diferentes, né, lugares desse nosso país, porque a gente olha muito para fora, a gente olha muito para a literatura, né, estrangeira, e dificilmente a gente ouve uns aos outros e lê uns aos outros, né? Então, eu acho que foi um momento de conhecer as inquietações, né, de um professor que também atua no desenvolvimento regional, em outra região, isso faz muita diferença. Então, agradeço muito pela oportunidade e por você ter aceito estar aqui conosco nesse projeto. Professora Cíntia, e de imediato também passo a palavra ao professor Santo para suas considerações. Ok. Bom, professor Zamberlan, inicio aqui as minhas considerações finais com a sua fala, e tomando em consideração uma passagem do filósofo e jurista George Agamben, num livro traduzido em 2009 para o Brasil, intitulado O Contemporâneo. Nesse livro, que é um conjunto de, se não me equivoco, 4 ensaios, existe um ensaio intitulado O Amigo, em que Agamben diz o seguinte: olha, a amizade é um projeto político que se estabelece entre pessoas que decidem compartilhar e condividir o mundo. E ouvindo a sua entrevista e, ao mesmo tempo, acompanhando as nossas trajetórias ao longo desses anos no desenvolvimento regional, percebemos na sua fala hoje claramente que compartilhamos esforços, compartilhamos estudos, compartilhamos pesquisas, compartilhamos reflexões em torno da preservação e da promoção do mundo e da vida na sua diversidade de formas de manifestação. E isso é extremamente importante, e eu diria até, parafraseando Nietzsche, humano demasiadamente humano, tá? Na medida em que se apresenta para nós o desafio de pensar o desenvolvimento sobre outras possibilidades, que transcenda aquela concepção de desenvolvimento vinculada às ideologias do progresso, ad infinitum, próprias do século XIX, que partem do pressuposto de que não há limites para o desenvolvimento da capacidade humana, da ciência e da tecnologia. E nós nos damos conta cada vez mais de que esses limites existem, e eles precisam ser considerados, e que outras formas e outras perspectivas de desenvolvimento precisam ser consideradas. E fico muito feliz ao ouvi-lo quando o professor diz, olha, é preciso que a gente supere essa mentalidade colonial, essa mentalidade do colonizador, essa vontade de ser sempre servo do colonizador, e é preciso que a gente se volte aos povos originários, é preciso que nós nos voltemos, inclusive, para nossos vizinhos, na América Latina, na América do Sul, e que reconheçamos que nós compartilhamos uma condição comum
E a partir desse reconhecimento, quem sabe, dos esforços, tenhamos uma universidade latino-americana disposta a pensar o continente latino-americano, tenhamos uma universidade brasileira, né, disposta a dialogar com a universidade castelhana, né, de nos reconhecermos num único continente, com suas singularidades e com seus desafios, diante desse desafio maior, que é o compartilhamento do mundo. Tá? Penso que foi um momento muito importante a sua entrevista. Também é um momento em que o professor se apresenta em toda a sua generosidade, dispondo do seu tempo, fazendo esse esforço reflexivo de responder a tais questões, de apresentar reflexões, e também sabendo que essas reflexões, essas questões, ficam gravadas e dispostas lá no nosso canal no YouTube, Diálogos sobre Ciência do Desenvolvimento, permitindo que outros pesquisadores, que pessoas interessadas, ou mesmo que leigos, mas que têm interesse nesse âmbito de debates e discussão, possam ter acesso. Então, por tudo isso, né, e pela amizade que se estabeleceu virtualmente e que se mantém ao longo desses anos comprometidos com um outro desenvolvimento, né, eu agradeço de forma bastante especial a sua participação e penso que é uma bela contribuição ao nosso debate e, quiçá, possamos, entre instituições, entre as nossas instituições, aprofundar as nossas parcerias, as nossas pesquisas, nas direções que o professor aponta aqui. Muito obrigado, professor. Um forte abraço. Devolvo a palavra ao professor Jairo. Obrigado, professor Sandro. E eu repasso a palavra ao professor Carlos Otávio para suas considerações finais também. Tenha bondade, professor. Oi, gente. Assim, ó, eu fico feliz de ouvir vocês. Só as considerações finais de vocês aí já mostram o quanto a gente pode crescer. E a gente tem que pensar em desenvolver uma literatura nossa. A Cíntia coloca muito bem isso. Desenvolver uma literatura nossa do que é desenvolvimento para nós passarmos a... Não que a gente tenha que deixar de utilizar o que vem de fora, não é isso. É que nós temos que entender que a gente tem que adaptar as coisas a uma realidade latino-americana, a uma realidade de nossos países, de nossos territórios, e pensar essa questão aí mutualística, de nos unirmos como latino-americanos, de Brasil e outros países, da Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru, Chile, juntar isso, começando pela academia. A academia tem que fazer isso, sim. Ela tem que se unir, tem que trazer as informações, juntar essas informações dos povos de cada lugar, trazer isso, a gente criar literatura, a gente criar formas de mostrar isso e de mostrar que nós somos nós, que nós não somos europeus, que nós não somos estadunidenses, que nós somos latino-americanos e isso é nossa vantagem. Mas no momento que nós nos unirmos como latino-americanos, entendermos que cada povo tem sua trajetória, tem suas diferenças, e a partir dessas diferenças é que nós vamos construir um novo local, um novo território, um novo mundo, aí, pensar diferente. E a gente vai pensar diferente aceitando as diferenças também. E eu espero ver vocês pessoalmente, né? Espero vocês, o Jairo também, né, Jairo? Foi lá em Canoinhas, né, que eu te conheci, eu acho. Foi, não foi? Foi lá, junto com o Valdir. Exato. Então a gente jantava junto e cara, o nosso... E outra coisa assim, até estava estudando a questão de mudanças nas relações de trabalho nas empresas em si. E então a Alemanha fazendo testes com menos horas de trabalho e vendo assim, a produtividade do trabalhador crescer, a economia começa a bombar.
em função de você dar mais tempo. Então, cara, não é explorar, é você entender que as pessoas estão, e nós, como professores, também estamos nisso. A gente trabalha de segunda a segunda, cara. E aí não dá tempo de se encontrar. Cara, isso não é qualidade de vida, isso não é desenvolvimento. O desenvolvimento tem que suprir as necessidades de convivência, porque nós somos seres sociais. Né? Então, isso aí está nos faltando. E talvez esteja nos faltando por essa determinação da gente enxergar um mundo que precisa de mudanças, mas não é nós sozinhos que vamos mudar. Nós temos que ter tempo para pensar e discutir e tomar uma cervejinha e fazer um churrasquinho juntos, para que a gente consiga também envolver mais gente, envolver a sociedade, consiga entender como é que os outros lugares funcionam, para que a gente aprenda com o que vem de fora e para que a gente possa pensar uma coisa diferente, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos fazer nada de diferente. Não temos como fazer. Então, a gente também tem que ter essa consciência de que não adianta a gente ficar, porque martelando, tentando solucionar, e se a gente não viver, a gente não enxerga onde mudar, e a gente acaba preso naquilo que nós estamos discutindo, que é o paradigma da sociedade contemporânea. A gente pode entrar num outro paradigma, mas a gente continua preso num, e a gente tem que ter esses momentos. Então, esse momento do ócio é importante. E nós como acadêmicos, docentes, nós estamos abandonando isso. Isso não é bom. Então, a gente tem que aprender com o industrial, com essas pesquisas na economia das empresas que está acontecendo e que está dando certo, e trazer também para nossas vidas. Não é isolar, achar que isso não tem que ser feito. Tem que ser feito, sim. A gente tem muito que aprender. Em setores, muitas vezes, que a gente critica. Mas tem que aprender. Eles têm coisas boas, como nós temos coisas boas e ruins também. Então, acho que assim a gente cresce, um aceitando o outro. E eu estou, assim, louco para ver vocês pessoalmente. Louco para ver vocês pessoalmente, socializar com vocês e digo a vocês, é uma honra, novamente, ter participado com vocês aqui e conhecê-los. Vocês, pelo profissionalismo que vocês têm, isso me faz buscar ser melhor também, porque vocês são um espelho para mim. E até me emocionei um pouco de falar isso, mas é verdade, gente. Se a gente começar a olhar os outros, também a gente cresce, olhando aquelas pessoas que a gente admira. E eu admiro vocês. Obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, professor Carlos Otávio Zamberlan. Isso é recíproco também. Tá? E, mais uma vez, em meu nome, mas em nome aqui também do grupo de pesquisas Ciências, né, sobre ciência do desenvolvimento regional, que compõe este grupo especial, professora Cíntia Godoy, professor Sandro Luiz Bazanella, nós agradecemos, né? E, quiçá, oportunamente, de fato, possamos nos encontrar presencialmente e também conversarmos sobre nossas situações, nossas angústias, mas também o que nós podemos e devemos fazer em prol da construção de uma sociedade melhor. E, dito isso, eu encerro, então, esta tarde de trabalho, desta entrevista com o professor Carlos Otávio Zamberlan. Um abraço a todos, fiquem bem e até uma próxima oportunidade.